Queria que vocês abrissem a palavra de Deus no capítulo 2 de João. Nós vamos ler do verso 1 ao 11. Se puder, por favor, colocar no telão. Esse texto é o texto que fala do primeiro sinal de Jesus, do primeiro milagre de Cristo. É o texto das bodas de Caná da Galileia, onde Jesus transforma a água em vinho. E não é um assunto hoje, mas eu estava pensando, enquanto preparava essa mensagem, que se a gente for parar para pensar, o primeiro ataque de Satanás ao homem foi através de uma família, foi através de um casal, Adão e Eva. Mas o primeiro milagre, a primeira obra, o primeiro sinal foi também num casamento, amém? Não há milagre maior do que ver um casamento restaurado, não há milagre maior do que ver uma família nos caminhos do Senhor. E hoje eu estou muito feliz. Amanhã completo 3 anos de casado com aquela moça ali, maravilhosa. Dia 16 de dezembro, estamos muito felizes. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do verso 1. João capítulo 2, verso 1. Vou começar lendo, depois o telão vai acompanhando. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles se encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre de sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumavam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, nós te entregamos hoje a direção dessa palavra, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço hoje, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que os céus estejam abertos, Pai, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Deus, a tua semente da tua palavra possa cair no coração de cada um que está aqui essa manhã e possa frutificar a 100 por 1. Que os nossos corações, as nossas vidas sejam transformadas a partir de hoje. Que nós possamos ter a certeza de que o Senhor é quem resolve em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema que eu dei a essa mensagem é o seguinte: eu sei quem pode. Repita comigo: eu sei quem pode. Nesse texto a gente vê então que Maria foi convidada para um casamento e sucessivamente Jesus foi convidado para aquele casamento. E então a gente vê também que os primeiros discípulos de Jesus, que já estavam acompanhando Jesus, também foram para aquele casamento. E ele chegando do meio para o fim da festa, o casamento naquele tempo duravam dias de festa, até 7 dias de festa. Então provavelmente Jesus, Maria e seus discípulos chegaram do meio para a tarde, entenderam? E quando eles chegaram, eles simplesmente viram que o vinho tinha acabado, a alegria da festa tinha acabado. Então pastor Ricardo, penso que Maria deve ter dito, ou pelo menos pensado: cara, acabou o vinho, mas eu sei quem pode resolver essa situação. Eu sei quem pode resolver essa situação. Então ela pede a Jesus, e Jesus, quando vira para ela e fala: mulher, que tenho eu contigo? Essa expressão mulher não era de forma nenhuma pejorativa, era uma forma muito respeitosa daquela época de se tratar uma mulher mais velha. E ele disse que o tempo dele ainda não havia chegado, dele se
mostrar para o mundo, para que os sinais dele começassem, mas mesmo assim, por amor à sua mãe, por amor àquelas pessoas daquele casamento, ele atende o pedido da sua mãe e faz aquele milagre. Ele transforma aquela água suja das águas, das talhas da purificação, no melhor vinho da festa. É isso que Jesus pode fazer nas nossas vidas, amém? E é interessante a reação que essa mulher teve, que Maria teve. Ela virou e simplesmente, ao ver um problema, ela sabia que aquele problema tinha uma solução. Mas muitas vezes na nossa vida a gente não tem essa ciência, a gente não tem essa sensibilidade, esse discernimento de olhar para o problema e falar: esse problema tem uma solução, e essa solução é o meu filho amado, no caso dela. Essa solução para nós é Jesus. Sabe, antes da gente começar alguns pontos, eu queria contar uma história da minha avó. Alguns jovens já conhecem essa história da minha avó, mas cara, ela é uma mulher temente a Deus, esposa de pastor. O meu avô é pastor na Assembleia de Deus, e uma mulher de fé, irmão Severino, de Deus mesmo. Só que em muitos momentos ela tem uma fé não somente em Deus, mas em algo chamado álcool com arnica. Alguém já ouviu falar em álcool com arnica aqui? Alguém? Já as 3 pessoas aí, glória a Deus, não estou sozinho. Cara, minha avó, para tudo, mano, para tudo, é esse tal de álcool com arnica. Ela tem pote, eu acho que ela deve ter esse pote de álcool com arnica, pastor Ulisses, em todos os quartos. Cara, o que acontece lá em casa é álcool com arnica. É álcool com arnica para lá, aí é muito neto, né? Casa de avó sempre tem muito neto. Aí o menino cai ali, aí ela vai correndo: meu filho, álcool com arnica, deixa eu passar aí. Ela tem um mercado, né? E nesse mercadinho passa muita criança, muito jovem, tudo mais, muita família. E todo mundo que chega lá com qualquer problema, ela tem a medicação certa: álcool com arnica. Cara, é impressionante, é dor de cabeça. Não, passa um álcool com arnica aqui na cabeça que vai dar tudo certo. Sei lá, é câncer. Não, passa aqui, ó, vai sair. Sei lá, a pessoa chega com o braço amputado, passa álcool com arnica que vai dar certo nesse negócio. Não, estou brincando, gente, nunca aconteceu isso não. Mas, velho, eu fico pensando, desculpa o velho, é porque eu estou acostumado a pregar no sábado. Perdão. Domingo de manhã, aleluias. Gente, a minha avó tem tanta essa fé no álcool com arnica, que realmente parece que às vezes quando ela fala que o negócio vai resolver, o negócio resolve mesmo, né? E eu sempre fui encucado demais com esse negócio. Rapaz, tudo ela pede álcool com arnica. E um dia desse eu estava lá, a gente estava num aniversário na família da Suzana, e de repente o filho do primo dela cai, bate a cabeça assim, e vem com um calombo enorme. Aí corre a pastora Natália: olha, eu tenho uma pomadinha maravilhosa, ela é a base de arnica. Meu Deus, está se espalhando. Meu Deus, o negócio, a arnica vai dominar o mundo, o que a gente está fazendo? Né? Aí eu saí um dia desses, a gente foi para um churrasco de um aniversário de um irmão aqui na igreja. Aí o irmão começa a falar: não, porque esse anti-inflamatório já passou, tem muitos médicos falando que não já é o melhor mais, que ele não faz tanto efeito e tal. E veio uma empresa lá da Noruega e descobriu um produto, uma planta na Amazônia. Eu falei: meu Deus, não pode ser arnica de novo. E aí vem o irmão e fala assim: ah não, tá aqui a caixinha. Eu olho embaixo, não sei o que, arnica. Meu Deus, isso vai dominar o mundo. Mas sabe, é engraçado a gente pensar nisso, né? Todas as vezes que minha avó lá vê alguém passando mal, vê alguém que sofreu algum acidente, vê alguém passando alguma dificuldade, ela sempre tem um remedinho pronto. Ela sempre tem algo a receitar. Toma aqui, meu filho, álcool com arnica. Mas sabe o que é interessante nisso tudo? O que é engraçado quando a gente para pensar numa história tão, digamos, boba, é que minha avó, mesmo sabendo que álcool com arnica tem as suas limitações, mesmo assim ela entrega isso às pessoas. E sabe, a gente conhece um Deus que é ilimitado. A gente conhece um Deus que não cura apenas meros arranhões. A gente conhece um Deus que não cura apenas um machucado de alguém que caiu. A gente conhece alguém que cura câncer. A gente conhece alguém que
abre os ouvidos dos surdos, a gente conhece alguém que dá vista aos cegos, a gente conhece alguém que tem poder ilimitado para fazer qualquer coisa, mas a minha pergunta para você hoje é: o que nós temos feito? Se a gente sabe que Jesus pode fazer todas essas coisas, por que a gente não é que nem minha avó com álcool carnica? Por que a gente não simplesmente chega, quando alguém chega com dor de cabeça e fala, eu sei o que pode curar sua dor de cabeça? Quando alguém chega com um problema maior, quando alguém chega num problema como num casamento, a gente não chega para ela e fala, eu sei o que pode resolver o seu casamento. Hoje é uma manhã que a gente vai sair daqui sabendo quem pode resolver, e vai sair daqui com ousadia e intrepidez para em todos os momentos nós passarmos a resposta, a mensagem de que eu conheço quem pode resolver essa situação. Alguns dias atrás foi aniversário da minha tia-avó, irmã dessa minha avó, e foi muito interessante. Minha mãe me ligou, aniversário da sua tia. Liga para ela, porque além de ser aniversário dela, ela tem passado mal. Ela tem passado mal. E ela está o dia inteiro acamada, com um calombo no joelho, ninguém sabe o que é. E ela está passando um aniversário o dia inteiro na cama, e ela está muito triste. Liga para ela, dá os parabéns e faz uma oração. Amém, mãe, eu vou orar por ela, eu creio que ela vai ser curada. Foi incrível, cara. Eu orei para ela, eu cheguei, tia, parabéns, tudo mais, dei as felicitações. Eu virei para ela, tia, eu sei o que você está passando hoje, e eu sei que Jesus pode te curar agora, você crê? Ela, creio. Então vamos fazer uma oração. No meio da oração, por um telefonema, ela começa a chorar. Ao final da oração ela diz, Ricardinho, a tia está curada. Eu não estou sentindo mais aquele calombo que estava aqui sumiu. Eu não sei o que está acontecendo, mas sumiu. O Senhor Jesus me curou. Eu falei, glória a Deus. Aí eu fui ligar para minha avó, né? Falei, vó, liguei lá para tua irmã, minha tia, e ela foi curada lá. A senhora lembrou de orar por ela? Não, meu neto, eu falei, eu vou orar por você, mas passa um álcool com arnica. Eu, vó, não. Vó, eu já falei. A primeira coisa que nós devemos fazer diante de qualquer uma das situações, qualquer um dos nossos dilemas, qualquer um dos nossos problemas, é pedir a quem pode resolver, que resolva. Amém? Acho que minha avó aprendeu depois dessa. Gente, e quando eu queria falar mais alguns pontos de quando Jesus é convidado para as nossas vidas, como ele foi convidado para aquele casamento. Nós sabemos que não estamos andando sozinhos, mas nós estamos andando com aquele que é capaz de fazer todas as coisas. Repita comigo, todas as coisas. E pensando nisso, eu separei alguns pontos em cima desse texto sobre o que acontece quando nós resolvemos convidar Jesus para as nossas vidas. E a primeira coisa que eu queria dizer, o primeiro ponto é, quando nós convidamos Jesus para as nossas vidas, temos quem resolve do nosso lado. Repita, temos quem resolve do nosso lado. A primeira coisa que a gente tem que entender é que conhecimento intelectual é diferente de revelação. Sabe, todo mundo que tem acesso à palavra de Deus, ou acesso à internet, se perguntar ao Google a respeito de onipresença, vai saber que Deus está em todos os lugares. Mas poucas pessoas têm a revelação de viver dessa maneira, de viver sabendo que Jesus, que Deus é onipresente e Ele está em todas as partes. Isso quer dizer que quando eu acordo, Deus está comigo. Quando eu saio de casa, Deus está comigo. Quando eu chego no trabalho, Deus está comigo. Quando eu volto para casa, Deus está comigo. Quando eu deito, Deus está comigo. E por que nós muitas vezes insistimos em viver uma vida em que nós queremos viver de uma maneira solo? Um voo solo. O Salmo 139, ele fala a respeito da onipresença de Deus, e os versos 7 e 8 diz, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Mas só saber de qual Salmo 139 não adianta para que nós vivemos de fato
essa revelação, viver tendo o entendimento: aonde eu estiver, o Senhor está comigo, eu nunca estou sozinho. Mas preste atenção, eu quero te dar essa chave hoje: só vive em revelação nessa revelação quem tem intimidade com o Senhor. A gente viu que Maria foi a única que olhou para a situação e sabia que alguém poderia resolver, sabia que Jesus poderia resolver. Por quê? Maria até então era a pessoa mais íntima de Jesus. Não tinha pessoa mais íntima de Jesus do que a sua própria mãe, principalmente no início do ministério. Então, quando ela olha para aquela situação, ela diz: eu sei quem pode resolver. Isso quer dizer o quê? Quanto mais intimidade nós temos com Jesus, mais revelação nós vamos obter. Quanto mais intimidade, mais revelação. E a gente vê isso no ministério de Jesus. Quando Jesus passou aqui 3 anos ministrando, andando pela terra, pregando o evangelho, pregando as boas novas, a gente percebe que durante todo o tempo ele estava cercado por pessoas. A gente percebe que em muitas passagens eles estavam cercados por multidões, onde ele parava e pregava e dava sinais, maravilhas, fazia milagres, curas para uma multidão. Quando ele multiplica, por exemplo, os pães e os peixes, haviam 5.000 homens, ou seja, mais de 15.000 pessoas, porque eram contados apenas os homens. Era uma grande multidão. Aquela grande multidão, vocês vão de convir comigo que ela teve parte da revelação. Ela teve parte da revelação. Imagina, em 15.000 pessoas, você lá atrás, você vai conhecer Jesus, mas não teve aquela intimidade com Ele. Mas quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vê também que durante todo o período, haviam cerca de 300 pessoas que andavam com Cristo diariamente e acompanharam todo o seu ministério. Você há de convir comigo que aquelas 300 pessoas tiveram um pouco mais de revelação do que aquela grande multidão, do que aquelas grandes multidões. Talvez de um dia ter conversado com o mestre, talvez um dia ter aberto seu coração para Jesus, talvez um dia ter ouvido uma palavra de sabedoria direto da boca do mestre. Depois a gente vê na Bíblia os que são chamados discípulos, que são cerca de 70 homens. Aqueles sim tinham um nível maior de intimidade. E eu creio que Jesus talvez tenha parado um tempo maior para falar com cada um daqueles, para cuidar, para tratar, para amar, para acompanhar. Por quê? Porque eram discípulos, eram pessoas que decidiram seguir Jesus até as últimas consequências, circunstâncias. Depois a gente vê um novo grupo chamado apóstolos, que eram 12. Esses sim faziam tudo compartilhado com Jesus. Eles iam acordar na mesma hora, eles iam comer na mesma hora, eles iam ministrar na mesma hora, eles iam dormir na mesma hora, eles compartilhavam daquela vida. Eu creio que os discípulos tiveram muita revelação, muito mais do que estes outros homens. Mas a gente continua a olhar para os padrões bíblicos daquele discipulado e a gente vê que mesmo assim Jesus tinha algo que a gente chama hoje de ciclo íntimo. Eram 3 homens, Pedro, Tiago e João, que quando Jesus passava por algum aperto, quando Jesus queria mostrar algo extraordinário, ele chamava à parte aqueles 3. Aconteceu isso na transfiguração, ele chamou Pedro, Tiago e João, e uma das coisas, dos maiores sinais de Jesus foram dados ali para apenas 3 pessoas, para uma audiência de 3 pessoas. Vocês hão de convir comigo que a maior parte da revelação que foi entregue em Jesus, aqueles homens do ciclo íntimo, aqueles apóstolos do ciclo íntimo, eles receberam muito mais do que todos os outros. E a gente ainda pode destacar desses 3 discípulos. A Bíblia nos conta sobre o discípulo amado, o discípulo João, aquele que reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Era muita intimidade, meu irmão. Era muita intimidade. Eu quero que você grave isso. Quanto mais você buscar Deus, quanto mais você tiver entendimento de que intimidade com Deus é preciso, quanto mais revelação você tiver dele, mais a sua vida vai caminhar de glória em glória, de vitória em vitória. Não foi à toa que Jesus olhou para os seus 12 apóstolos, e eu tenho certeza que ele escolheu João para entregar a maior de todas as revelações, que é o livro de Apocalipse, por conta de uma coisa chamada intimidade. Ontem a gente falou para os jovens, eu falei: quer ter intimidade com Deus, quer ter um 2020, onde você vai ter marcado pela presença de Deus? Busque a intimidade, busque o secreto, busque ter o entendimento de que Deus está
contigo durante todos os momentos. Quanto mais você se separar para Deus, mais revelação Ele vai ter separada para você. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus, meu irmão, não é uma poça d'água. A palavra de Deus é um grande oceano. As revelações estão disponíveis para todos aqueles que querem buscar a palavra de Deus. Mas, cara, a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação do Senhor não é uma poça d'água, não é algo que você olha e consegue ver o fundo e consegue achar uma pérola, consegue achar algo precioso simplesmente por passar caminhando. Opa, achei. Não, a palavra de Deus é um oceano denso, é um oceano profundo, onde para você receber tudo que Deus tem para você, todos os presentes, todas as revelações, todas as pérolas na palavra de Deus, você vai ter que mergulhar fundo, procurar, gastar horas e horas e horas nesse relacionamento, nesse mar, nesse oceano chamado intimidade com o Senhor, e assim então você vai conseguir a revelação. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é a própria palavra de Deus. João 1:1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não tem como dizer que se relaciona com Jesus se você não conhece a palavra, se você não se relaciona com a palavra. Querem ter intimidade com Jesus, tenha intimidade com a palavra. A caminhada com Jesus é a caminhada de dependência. Maria sabia que só Jesus poderia resolver aquela situação. É por isso que ela vira para os serventes e diz: ei, faça tudo que ele te mandar. Faça tudo que ele te mandar. Quer caminhar com quem pode resolver todos os seus problemas? Ei, faça tudo que ele te mandar. Mas o maior problema é que muitas pessoas pensam: eu estou sempre andando com Cristo, mas não estão dispostos a fazer tudo o que Ele mandar. Não adianta ter esse entendimento se não estiver disposto a ouvir e a obedecer a Jesus. João 14, 23 e 24 diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. A segunda coisa, o segundo ponto que eu quero falar com vocês hoje é que quando nós convidamos Jesus para as nossas vidas, Ele traz a alegria de volta. Repita comigo: Ele traz a alegria de volta. Irmão, neste texto, o vinho representava alegria. E eu quero te dizer, todo mundo conhece aquele texto de João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós sabemos que é inerente à vida humana, as dificuldades, os problemas, as tristezas. Hoje mesmo, saindo daqui, infelizmente, eu, pastor Rashid, vamos a um sepultamento de uma jovem. Infelizmente, cara, a gente passa por problemas, por situações difíceis, por dificuldades, mas nós temos que entender, cara, que a nossa alegria é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus é a pessoa que nos dá alegria, é Ele quem traz alegria, é Ele quem é anunciador de boas notícias. Você vai concordar comigo, quem anuncia boas notícias, quem anuncia boas novas, traz alegria. Quando Jesus chega e Ele vai se apresentar, vai começar o seu ministério messiânico, Ele chega na sua cidade, Ele abre o livro de Isaías 61 e Ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. A primeira coisa, o Senhor é quem traz esse óleo de alegria. É o Senhor quem traz essa esperança, esse óleo, esse bálsamo sobre as nossas vidas.
Mas algo que me chama muita atenção nesse texto, e eu decidi ler o de Isaías 61, não o de Lucas 4, simplesmente porque aqui a gente percebe claramente que esse texto também era uma sombra do que Jesus ia viver, era uma sombra do que Jesus ia representar, mas esse texto ele fala sobre apregoar o ano aceitável do Senhor, que era o ano jubileu, de 50 em 50 anos, o ano jubileu era apresentado, o ano jubileu era, as trombetas tocavam, e ele era apresentado, começou o ano jubileu, e o que acontece nesse ano? De 50 em 50 anos, aqueles que foram escravizados durante aqueles 50 anos, eles eram libertos, aqueles que tinham dívidas eram perdoados, e cara, eu não sei você, irmão, não sei você, mas se eu fosse alguém naquela época que ou tivesse uma grande dívida, ou tivesse uma situação onde eu tivesse que ter me vendido como escravo a uma família, ter que trabalhar para ter sustento para minha casa, quando alguém chegasse, é o ano jubileu, cara, eu não sei o que eu ia fazer, mas eu ia pular, eu ia correr, eu ia expressar a minha alegria de alguma forma. Eu ia dizer, eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. Você tem que entender que Jesus é essa pessoa na minha e na sua vida. É Ele quem diz, eu paguei o escrito de dívida. É Ele quem diz, eu paguei esse escrito com o meu sangue. E agora vocês estão livres para uma nova vida. Todas as vezes que a gente lê esse texto, a gente tem que entender isso. Ele veio anunciar as boas notícias, as boas novas. E por isso nós devemos estar muito, mas muito alegres. Aplauda o Senhor, irmão. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor trouxe a sua alegria até as nossas vidas. Aleluia. A terceira coisa que eu quero te dizer, quando nós convidamos Jesus para as nossas vidas, Ele nos purifica. Repita comigo, Ele nos purifica. Esse texto também é a mensagem de Jesus, dizendo que a antiga ordem, a lei, estava sendo substituída pela antiga ou pela nova ordem, a graça. A gente percebe que o primeiro sinal de Jesus foi semelhante ao primeiro sinal de Moisés. Moisés transformou água em sangue, mas Jesus vem e transforma água em alegria, transforma água em vinho. E a partir de então, nós entendemos que não é mais o cumprimento da lei que nos salva, que nos justifica, mas o sacrifício do Filho. É Jesus quem nos purifica. Neste texto, Jesus manda reunir todas as talhas da purificação, mas eu não sei se você já entendeu esse texto. Mas ele fala que estavam no meio para o fim do casamento, e todos os judeus, antes de tocar qualquer coisa, antes de todo o alimento, eles vão lá e lavam as suas mãos. É um ritual judaico da lei de Moisés para purificação. E se eles estavam lá no quarto, quinto dia de festa, imagina, meu irmão, o quão sujo devia estar aquela água, o quão impura. Na verdade, aquela água para os judeus se tornava simplesmente impura, porque ela serviu para purificar. Imagine o quão suja, naquele deserto, onde as pessoas saíam tocando em tudo que é lugar, sentavam no chão, apoiavam a mão e depois iam purificar, depois de 4, 5 dias, e Jesus manda chamar aqueles serventes e fala, traz as talhas, e simplesmente ele pega aquelas talhas e ele faz o seguinte, derrama essas talhas, essa água aqui dessas talhas, e a água se transforma em vinho. Meu irmão, é isso que Jesus faz nas nossas vidas. Não interessa, gente, não interessa o que você passou, não interessa o que eu passei, não interessa o que nós passamos, não interessa o quanto nós chegamos sujos, não interessa o quanto nós chegamos impuros, não interessa quantos dias se passaram que aquela água da nossa vida estivera suja, o Senhor está aqui para nos purificar e nos santificar. Basta simplesmente eu e você abrirmos o nosso coração para esse processo, e a abertura para esse processo se chama arrependimento, e a palavra de Deus nos ensina que arrependimento é duas coisas. No Antigo Testamento, arrependimento é uma virada de 360 graus, é uma virada externa, e no Novo Testamento, a palavra arrependimento é metanoia, uma
transformação de mentalidade. Ou seja, arrependimento literalmente tem que ser uma mudança de mentalidade, a mentalidade do velho homem sai e a mentalidade do novo homem entra nas nossas vidas, mas também tem que ser uma mudança externa. Se nós estávamos indo para o caminho das trevas, para o caminho do pecado, necessariamente a gente tem que nos mostrar arrependido, caminhando para o caminho da luz. Isso é se arrepender, é mudar de mente e mudar de trajetória. Para você começar na sua vida um processo de santificação e purificação, você precisa necessariamente se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, agora eu estou aberto, eu sou salvo, eu estou pronto para começar esse processo na minha vida, no qual nós somos separados do pecado e dedicados à justiça de Deus. Amém? A quarta coisa, quando nós convidamos Jesus para nossas vidas, há milagres. Repita comigo: há milagres. Onde Jesus está, querido, tem que ter milagre. Se nós queremos viver uma vida cheia de Jesus, cheia da presença dEle, necessariamente as obras de Jesus têm que ser mostradas, têm que ser visíveis em nossas vidas. Tem que ter milagres nas nossas vidas. Jesus foi o convidado e salvou aquele casamento da vergonha, mas figurativamente Ele também redimiu não só a festa, mas também aquele casamento. Ele era o único que poderia salvar aquele casamento. Ele era o único que poderia encher, alimentar aquela multidão. Ele era o único que poderia salvar aquele barco do naufrágio. Ele era o único que podia curar, libertar. Ele era o único que poderia nos salvar, e isso Ele fez. Mas eu quero que você entenda hoje, para viver um milagre que você precisa, você tem que ajustar as suas prioridades. Quem vive milagre é quem coloca Jesus e o reino de Deus na frente. Mateus 6,33 nos manda buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, ou seja, todas as nossas necessidades, mesmo que nós precisemos de um milagre, Ele tem compromisso e fará na nossa vida, porque Ele tem compromisso com sua palavra. Quando a gente vê no texto lá de 1 Reis, se eu não me engano, que o profeta Elias chega àquela viúva, e a viúva diz ao profeta: nós vamos comer, nós vamos preparar um bocado, nós vamos comer e depois nós morreremos. O profeta diz: não, prepara para mim primeiro. Prepara para mim primeiro aquela mulher, aquela viúva, com aquele filhinho necessitado. Simplesmente ela decide: não, eu estou mais preocupado agora a fazer a vontade de Deus do que a minha própria vontade. E entrega a primazia a Deus e faz o bolo para o profeta. O que acontece na vida dela, meu irmão? A Bíblia diz, o profeta vira para ela e profetiza: enquanto até chover, a sua panela vai estar cheia. Não, esse é outro texto, meu amigo. Enquanto não chover, a sua panela vai estar cheia de trigo e a sua botija vai estar cheia de óleo. E até que choveu em Israel, até que choveu naqueles tempos, até que choveu na cidade de Sarepta, a panela dela estava cheia de trigo e a sua botija cheia de óleo. Você quer viver milagre na sua vida? Você está passando por um momento em que só Deus pode fazer. Você está passando por um momento em que, se não tiver algo extraordinário, não vai dar certo. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. É Ele quem faz o milagre que eu e você precisamos. Quando cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. Amém? A quinta coisa, eu já estou caminhando para o final, é quando nós convidamos Jesus para nossas vidas, o melhor está guardado para o fim. A primeira coisa que a gente falou foi acerca de intimidade. Eu quero dizer, quanto mais intimidade com Deus, quanto mais buscar, melhor o relacionamento fica. Quanto mais você reparte a sua vida com Deus, melhor ela vai ficar. A palavra de Deus também nos fala, eu quero abordar um outro viés dessa palavra, em Colossenses 1:27, parte B do versículo: Cristo em nós é a esperança da glória. Nós devemos viver de uma forma em que nós vivemos sabendo que Jesus Cristo está voltando. A igreja não pode parar de dizer isso, a igreja não pode ansiar de viver isso. Jesus Cristo está voltando, e quando Ele voltar, e quando a gente subir com Ele, não vai haver mais dor, não vai haver mais pecado, vai haver mais dificuldades, não vai haver mais medo.
a nossa vida será um milagre, porque a gente não vai precisar de milagres no céu, amém? A gente tem que ter essa ciência. Se está difícil hoje, está complicado hoje, mas o melhor de tudo está guardado para o final. O melhor de todas as coisas já veio, que é Jesus Cristo, e já nos salvou, e já teve a sua obra redentora na minha vida e na vida de muitos, e na sua vida e na vida de muitos. Mas eu quero dizer que o melhor ainda está por vir, no sentido de que Ele vai voltar e vai resgatar a sua noiva, e a gente tem que viver uma vida com a mentalidade do céu. E a gente tem que viver uma vida de que a gente tem necessariamente o compromisso de: eu vou viver para o céu, eu vou para o céu, eu vou fazer as coisas do céu, mas eu tenho que levar o máximo de pessoas comigo para lá. Eu não quero viver o céu sozinho, eu não quero viver o reino de Deus sozinho, eu quero levar o máximo de pessoas comigo para aquele lugar, para essa presença. E a sexta e última coisa, se os meninos do louvor já puderem vindo, a sexta e última coisa é: quando nós convidamos Jesus para as nossas vidas, nós devemos crer nele e segui-lo. Repita comigo: nós devemos crer nele e segui-lo. João 2,11 diz o seguinte: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu queria separar esse finalzinho desse trecho. Os discípulos creram em Jesus, e a gente vê na trajetória bíblica, na trajetória do Evangelho, que eles foram com Jesus até o fim. Eles permaneceram com Jesus até o fim, e eles continuaram, mesmo depois de Jesus ter morrido, ressuscitado e sido assunto aos céus, eles continuaram fiéis, eles creram, eles faziam o que lhe foi ordenado. E o que eu quero te dizer: fé sem ação é uma mera concordância mental. Ah, pastor, eu creio nisso aí. Ah, pastor, eu tenho fé nisso aí. Cara, você está praticando isso? Você está colocando em prática a sua fé? Porque uma mera fé sem essa ação, sem essa atitude, é uma mera concordância mental. Quem crê, segue e faz o que é mandado. Fé precisa ser colocada em prática. Mateus 16:24 diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga. Como Jesus não se omitiu na resolução daquele problema, nós hoje, os seus discípulos, os discípulos de Jesus, continuando o legado aqui na terra, nós também não podemos nos omitir quando nós estamos diante de um problema, seja ele um problema nosso, seja ele um problema da nossa família, ou seja ele um problema da sociedade em que nós vivemos. Tiago 4,17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Cara, isso devia aumentar o temor que há em nossos corações. Todas as vezes que a gente sabe: eu devo fazer o bem, eu devo me posicionar, eu devo fazer isso, eu devo fazer o que a palavra manda, mas não faço isso, eu estou pecando. Isso devia causar um temor muito grande nos nossos corações. Por quê? Porque um discípulo de verdade, ele segue os passos do seu mestre. Se Jesus resolvia problemas, fazia milagres, curava pessoas, se Jesus libertava os cativos, nós, os seus discípulos, quando vemos as mesmas situações, nós devemos ir lá e representá-lo e fazer na força do poder que ele entregou às nossas vidas. Um dia desses eu estava à tarde em casa, era um sábado, e o Senhor começou a falar comigo, do nada. Eu comecei a ouvir: há um leão nas ruas. Ué, Senhor, há um leão nas ruas. Eu lembro que tem um texto que diz em Provérbio: há um leão nas ruas. Mas o que é que o Senhor quer falar com isso? Aí eu fui estudar os dois textos que falam sobre isso. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Diz o preguiçoso, isso é Provérbios 26:13. Provérbios 22:13 diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Serei morto no meio das ruas. Esse texto está falando que o preguiçoso, ele prefere dizer: olha, tem um leão lá fora, tem um problema lá fora. Se eu for lá fora,
Eu não vou ser páreo para esse problema. Eu vou morrer. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas se tivesse um leão nas ruas de Taguatinga Sul, já seria um problemão hoje, não é verdade? A gente ia fechar, trancar aquela porta lá e ia pensar 2 vezes antes de sair, até que viesse a notícia: o leão morreu. Ok, vamos todos para casa, almoçar, Deus é bom, Deus é fiel, não é verdade? Mas imagine naquele tempo, com tão pouco recurso, se dissessem: pastor Ulisses, tem um leão nas ruas, caramba, todo mundo ia ficar louco. Só que o preguiçoso, o omisso, ele prefere dizer: se eu for lá fora eu vou morrer, não tenho nada o que fazer nessa situação. Mas aquele que não é preguiçoso, ele tem que olhar para aquela situação e dizer: ei, tem um problema, mas ele é solucionável. Vai ser difícil, mas ele é solucionável. A gente pode até correr risco de perder a nossa vida, mas ele é solucionável. A gente pode sentar aqui com homens hábeis, fortes, inteligentes, para chegar a uma conclusão: o que nós vamos fazer com esse problema, e lá simplesmente resolver, abater, afugentar, não importa, mas resolver o problema da cidade. E o que Deus falou comigo essas semanas foi: há um leão nas ruas, não somente em Taguatinga, não somente em Brasília, não somente no Distrito Federal, no Brasil, na América do Sul, mas em todo o mundo. E não existe um leão apenas, um leão nesse caso está retratando um problema, um grande problema. Eu quero te dizer, hoje a gente não tem problemas grandes como um leão nas ruas daquele tempo. Eu quero te dizer, há um leão nas ruas. Há um leão nas ruas, e talvez ele se chame prostituição. Há um leão nas ruas, talvez ele se chame abandono de menores. Há um leão nas ruas, talvez ele se chame educação sucateada, educação pública sucateada. Há um leão nas ruas, talvez ele se chame hoje tráfico de mulheres, tráfico de crianças, tráfico de pessoas. Há um leão nas ruas, talvez ele se chame vício em drogas, vício em pornografia, vício em tudo que é tipo de coisa. Há um leão nas ruas. Eu não sei qual leão Deus tem colocado diante da tua face e dito: ei, você pode resolver. Mas eu quero te dizer, tem pessoas aqui muito capacitadas, que quando virem esses leões, precisam simplesmente dar o primeiro passo, que esses leões serão mortos na nossa sociedade, em Taguatinga, em Brasília, no Brasil. Quando Mardoqueu olha para Esté, e Esté estava se omitindo, Esté, ela pensava que era melhor ela ficar ali quietinha, que alguém ia ser levantado. Ela era rainha, ela estava de boa. Mardoqueu vira para ela, o seu tio, e diz: ei, não pensa que você vai ficar aí de boa e vai ser poupada. Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te ungiu rainha. Eu quero te dizer hoje, quem sabe não foi para esse leão, não foi para esse problema, não foi para esse tempo que nós estamos vivendo. Quem sabe não foi para agora que o Senhor te ungiu, te capacitou e tem te enchido de sonhos e estratégias para matar, derrubar os leões que nós temos na nossa sociedade. Quem sabe não é você hoje. O Senhor Jesus nos prometeu, e se a gente não viver acomodado essas palavras, se a gente tomar posse dessas palavras, elas vão acontecer e nós vamos mudar. Como Jesus mudou a história daquele casamento, nós vamos mudar histórias de casamentos, histórias de cidades, histórias de nações. O Senhor nos prometeu em João 14:12: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quem aqui quer fazer obras tão grandes como Jesus e maiores ainda? Jesus também diz em Marcos 16, 17 e 18: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tome posse dessa palavra hoje, comece a agir em direção dela. A palavra do Senhor tem poder e Ele tem compromisso com a sua palavra. Vamos tomar posse hoje e começar a ser usados para transformar a realidade do próximo, da nossa cidade, do DF, do Brasil e do mundo.
E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar e aplauda o Senhor. Dê glória a Ele. Aleluia. Eu queria chamar o pastor Luiz para ministrar. Aleluia. Mas antes de passar a palavra para ele, antes de nós orarmos, eu quero que, se você hoje, após essa palavra, poderia dizer, como Maria deve ter pensado, eu sei quem pode resolver. Você poderia dizer isso hoje? Você entendeu hoje que você conhece alguém que pode resolver qualquer coisa? Amém? Então repita comigo: eu sei quem pode. Eu sei quem pode. Eu sei quem pode. E é porque Cristo pode agir em sua vida que você também pode ser usado por Ele para abençoar os outros.